Vamos voltar, pessoal? Quantas horas aí? Sim, enviado. Sim. 10h39, já 10h40, passou 1 minuto. Então vamos anotar aí quem está pronto para começar em pontualidade. Anotem o item próximo, ó, pontualidade. 5, superpoder. Superpoder. Número 5 aí. Isso. Ok? Eu me esqueci aqui, gente, de pedir para vocês anotarem aquela pontuação da questão anterior, né? Me lembraram ali, gamificação é isso, né? A gente esquece, mas sempre tem alguém que lembra. Então anotem aí, quem acertou aquela segunda questão, mais 1 XP, tá? 1 XP. Lá naquela questão, no quiz, método IPOG, nós esquecemos de anotar aquela segunda questão. Lembram-se? Muito bem. Então, quem acertou, anote aí mais 1 ponto no quiz, método IPOG. Ok? Quiz, método IPOG. Isso, exatamente. Oi? Sim. Mas não precisa anotar uma outra atividade, não. Só marque mais 1 ponto. Vamos aqui, pessoal. Atenção. Falando sobre essa estrutura, vamos aqui, ó. Falando sobre essa estrutura do método IPOG. Qual é a estrutura do método IPOG? Já vamos sanar essa ansiedade, né, de como ele vai se encaixar no módulo que você já ministra, tá? Nós temos uma estrutura aqui simples e nós vamos vivenciar aqui ao longo do dia de como podemos trabalhar esses aspectos. O primeiro aspecto aqui, muitos já conhecem, que é a postagem do material 20 dias antes da aula. Tá? Então, essa postagem do material que você escolhe, que podem ser artigos, cases, enfim, livros para quem tem aí, enfim, o material que você escolhe, que você acredita que vai ser adequado ao trabalho durante a sala de aula, você já posta esse material no AVA, ambiente virtual de aprendizagem. No finalzinho da tarde, a Juliana vai abrir esse ambiente virtual de aprendizagem para vocês conhecerem, para quem não conhece, tá? Para quem conhece, vai só revisar aqui, porque esse ambiente virtual de aprendizagem, com essa estrutura do método IPOG, tem uma configuração, um layout um pouco diferente desse tradicional que nós já utilizamos. Enfim, tem alguns campos a mais que vão seguir a estrutura dessa metodologia aqui. Ok? Então, nós vamos conhecer esse ambiente hoje no finalzinho da tarde. Então, postar esse material 20 dias antes da aula é algo que todos nós temos que fazer, inclusive isso está vinculado, não está, Juliana, bonificação. Quer falar um pouquinho sobre isso, da bonificação? O professor Carlos vai falar, né? Tá, então, a gente tira as dúvidas em relação a essa questão da bonificação, mas é algo que já digo para vocês, está vinculado, importantíssimo, necessário que se faça. Por quê, pessoal? Nós vamos ver ao longo do dia aqui alguns pilares importantes das metodologias ativas. E uma característica essencial da metodologia ativa é que, primeiro, o aluno tem acesso ao conteúdo por meio desse material postado. Ou seja, nós sabemos que isso favorece a discussão na sala de aula, porque ele vai ler, vai ter acesso a esse material, ele pode chegar mais preparado. Vejam, estou falando que ele pode chegar, né? Porque alguns podem nem ler esse material. A gente sabe que a cultura brasileira, de um modo geral, não tem esse tipo de prática. Mas o IPOG vem realmente para inovar esse tipo de aprendizagem. Existem algumas instituições que continuam nesse formato, realmente o aluno chega na sala e vai ter ali o primeiro acesso naquele momento, acesso ao conteúdo naquele momento. Mas agora nós estamos propondo uma metodologia diferente e pela experiência que nós já tivemos, tem sido muito rica, porque os alunos têm condições de já chegar com alguma dúvida, com alguma contribuição e, inclusive, passar para a próxima etapa, que é a questão norteadora na sexta-feira. Tá? Então, nós vamos entender melhor sobre essa questão norteadora. Eu só quis mostrar essa estrutura geral aqui, para a gente entender que o método IPOG
é mínimo em relação ao conteúdo, em relação à carga horária do módulo, tá? Na sexta-feira, pessoal, você vai propor uma questão, e essa questão abarca todo o módulo, tá? É uma questão que norteia o módulo. Lembra quando você elabora lá o seu plano de ensino e você preenche um campo que está escrito lá, objetivo geral? É o alvo desse módulo, certo? A questão norteadora caminha junto com o objetivo geral, ok? Então, é como se fosse realmente uma direção que esse módulo vai seguir. E daqui a pouco, eu quero só que a gente olhe para essa estrutura agora, mas não é o nosso objetivo agora delinear essa questão norteadora. Daqui a pouco a gente vai fazer isso, tá? Então, é importante postar essa questão norteadora na sexta-feira. Os alunos vão responder essa questão na sexta-feira, mesmo sem saber quase nada daquele módulo. E é bom que eles vejam isso. Nossa, estou respondendo essa questão e eu não sei quase nada sobre esse módulo. É provocar mesmo, tá? Eu preciso fazer esse módulo para conseguir, no domingo, responder essa questão com toda a propriedade, com o conteúdo que foi proposto, com as práticas que foram propostas, ok? Então, na sexta-feira tem essa questão norteadora. E no domingo, a gente volta a essa mesma questão, e os alunos vão fazer o registro de avaliação da aprendizagem, tá? Ou seja, os alunos vão poder olhar para essa mesma questão que foi proposta na sexta-feira. E depois de toda a bagagem que aconteceu durante o final de semana, eles olham para essa mesma questão e respondem de uma outra forma, tá? E nessa forma, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver um antes e depois do módulo. Na sexta-feira, no início, eu sabia X. Certo? No domingo, eu sei muito mais. A ideia é fazer um antes e depois mesmo. E o método IPOG tem, não que seja simples, porque não tem uma bagagem, uma construção por trás disso. A gente vai conhecer essa construção, tá? Mas ele tem essa estrutura bem objetiva, bem clara e fácil para o aluno acessar, responder e para que a gente possa interpretar esses resultados aqui. Então, nesse encontro de hoje, nós vamos trabalhar de forma mais profunda nessa questão norteadora aqui, ok? E vamos também conhecer como faremos isso no domingo, tá? Mas de forma visual, nós já temos aqui a apresentação do método IPOG. Ok, pessoal? Tranquilos até aqui? Bom, para propor essa questão norteadora, para propor esse material, quero aproveitar a fala do professor que trouxe uma questão, eu preciso conhecer esse perfil da turma. Eu preciso saber qual é a questão que vai instigar suficientemente esses alunos. Porque imagine que tiro no pé é quando a gente propõe uma questão norteadora ali, que eles conseguem responder tudo na sexta-feira. É um tiro no pé, literalmente, né? Então, eu preciso propor algo que realmente instigue, mas eu preciso saber o que esses alunos já sabem sobre esse assunto. Ok? Então, nós temos alguns recursos. Quero mostrar o que o IPOG já oferece, tá? Que é o perfil da turma. Alguns já conhecem, vamos apenas rever. Quem não conhece vai ter oportunidade de analisar o que você tem à disposição. E quais são os recursos tecnológicos que nós podemos utilizar para aprofundar nesse assunto, que é específico do seu módulo. Ok? Tranquilos, pessoal, com essa estrutura aqui? Vamos conhecendo aqui, então. Quero mostrar o que o IPOG nos oferece em relação ao perfil do aluno. Olha aqui, pessoal. Esses são os dados demográficos que o IPOG oferece, o perfil da turma, tá? Então, nesse perfil da turma, nós temos dados assim muito básicos, muito básicos. Número de matrícula, o nome desse aluno, a idade, cidade, onde ele trabalha, qual é a formação dele, instituição que se formou, qual é o nível de escolaridade, se é graduado, pós, e o ano de conclusão
dessa graduação. É o que temos. Isso é suficiente para saber o que ele já sabe sobre o seu módulo, o seu assunto? É muito primário, né, pessoal? Então, aqui, para a gente ter essa profundidade, a gente pode utilizar alguns recursos. E, assim, isso até partiu um pouco da minha angústia mesmo na sala de aula, gente, porque eu queria levar um conteúdo que realmente atingisse as expectativas daquela turma. Mas só com essas informações eu não conseguia. Então, eu fui testando algumas coisas que deram certo, e aqui tem uma opção para você. É obrigatório fazer o que eu vou mostrar aqui agora? Não. Se você achar que funciona para você, excelente. Leva para cá. Se você achar que não funciona, que tem uma coisa diferente, uma coisa melhor, apresente para que a gente possa trocar essas experiências aqui. Ok? Então, essa é a ideia da gente discutir sobre isso. Alguém levantou a mão, quis falar? Aqui, diga. Foi a iniciativa que eu tomei, talvez seja algo que você traga parecido. Então, pegando esse material, por eu estar iniciando na carreira como professor, a minha preocupação maior, quando eu conversava com o Camilo, era identificar qual era o perfil da minha turma. Falar de gestão de negócio, controladoria e finanças, eu estou lidando com pessoas que trabalham em bancos, tem pessoas que não trabalham em lugar nenhum, que estão arriscando na área de controladoria, outras pessoas querem controladoria, consultoria, enfim. Então, fazendo isso, o que eu peguei esse material de vocês? Eu mapeei no Excel, trouxe para mim para identificar quais são as empresas que eles trabalham e se trabalham, aonde eles formaram e qual o curso que eles fizeram. E assim eu tive uma noção melhor, né, de que conteúdo eu trazer para eles. Um exemplo, pessoal de banco, eu não posso falar muito de case, de varejo, serviço, eu vou trazer algo na área de banco, né? Vou falar de discussão de números dentro de banco. Pessoas que trabalham mais no varejo, eu já trago exemplos e cases para o dia a dia de aula na área de varejo. Então, eu estudei essas informações que me deram para poder trabalhar a turma, porque senão eu chegava já cru, né? Eu já ia pego pelas pernas, vamos dizer assim, como diz no Goiás. Vamos ver aqui, legal, viu, professor? É uma forma. E tem um outro recurso aqui. Conhecem o Google Forms, pessoal? Formulário de pesquisa? Então, vou mostrar aqui um recurso que nós utilizamos e que tem dado certo. Muito bem, eu ministro também uma disciplina aqui de coaching, na pós-graduação em coaching. Então, eu quis entender melhor o que esses alunos já sabiam sobre aquele assunto. Muito bem. Criei um formulário no Google Forms, que é um recurso gratuito. Personalizei algumas perguntas e eu costumo enviar. Aqui no Método IPOG, a gente tem oferecido essa opção e o feedback tem sido muito bacana também dos professores que estão utilizando. O depoimento que nós estamos ouvindo é assim: nossa, eu tenho condições de levar algo bem aplicado, de já propor algumas questões, entender melhor um pouco desse perfil da turma, de acordo com a minha área de atuação. Se é banco, né, como no seu caso você propôs aqui, a gente tem condições de personalizar essas perguntas e levar aqui, então, enviar essas perguntas já previamente. Por exemplo, pode ser feita na postagem do material 20 dias antes, você pode enviar um e-mail, por exemplo, além de ler esse material, responda esse link, para que a ideia é que a gente receba essas respostas antecipadamente, faz uma análise sobre aquelas questões ali, aquelas respostas, aliás, e propõe algo que seja bem personalizado. Eu costumo fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu peço para responder, mas eu também dou feedback para a turma, na sala. Olha, vocês responderam, eu vi que alguns têm expectativas nesse ponto, faço um alinhamento de expectativas, para atender essa demanda que vocês pediram aqui, eu trouxe um case nessa área. Então, eu também converso com essas respostas, para não ficar uma coisa só de procedimento, ok? E eles dão um feedback legal nesse sentido. Então, aqui, exemplos de perguntas. Essas perguntas aqui, pessoal, eram pertinentes à minha área. Você pode analisar o que fica melhor para o seu módulo, tá? Então, para mim, aqui era importante entender a área de atuação desse profissional. Curso de coaching, a gente tem múltiplas áreas. Tem engenheiro, administradores, psicólogos, enfim, professores. Queria entender melhor essa área de atuação. O cargo na organização era importante para saber qual que é o nível de abrangência que eu poderia levar do coaching ali.
Perdão, tá, pessoal, por estar sentado aqui, mas eu vou passando aqui para vocês, ok? Além disso, ó, se você tem uma equipe sob sua liderança, era importante eu entender isso daqui. De repente, tinha pessoas com uma quantidade maior de equipes. Eu teria que levar uma abordagem específica de coaching para isso, tá? Se ele já atua como coach ou não, se atua, qual é o tempo de atuação, porque isso muda tudo também. Se tiverem muitos iniciantes, eu preciso ter uma abordagem diferente. A área que ele gostaria de se especializar. Como o coaching tem múltiplas atuações, tem pessoas que têm o foco no coaching executivo, tem pessoas que querem apoiar no desenvolvimento pessoal, enfim. Era importante eu entender que área, dentro desse módulo, ele ainda gostaria de se especializar, para que eu pudesse levar exemplos práticos sobre isso. Se ele pudesse medir o conhecimento sobre aquele assunto, quais eram as expectativas e como ele já estava aplicando aqueles conhecimentos na sua vida profissional, pessoal e profissional. Gente, muito legal. Olha as respostas aqui. Vou mostrar para vocês. E vou confessar uma coisa também, tá? Porque aqui a gente fala do que dá certo e o que não dá também, tá? Então, assim, o índice é alto de respostas? O que vocês acham? Não, não é. Né? Então, eu sou insistente mesmo. Então, o que eu faço? Peço para o pessoal do apoio, que participam do grupo, ou o próprio coordenador do curso, posta lá, gente, tem material postado, tem perguntas num link específico, respondam isso. Então, eu procuro instigar um pouco mais, até que se implemente essa cultura mesmo de acessar o material, de olhar para isso, responder essas atividades previamente, se forem o caso, enfim. Então, não tem um índice alto, mas em algumas regiões do Brasil, esse índice aumenta, tá? Eu percebo isso também. Tem regiões que querem assim, tudo daquele módulo. Então, a gente consegue um resultado melhor nessas perguntas. E aqui no Google Forms, ó. Sim? Se vai fazer isso na aula, já gamificar, claro. Sim, já ganha pontos. Uhum. É legal, estratégia bacana, né? Porque a gente já adquire, né, uma adesão maior. Então, aqui a gente tem os resultados consolidados, ó, das respostas. Veja o quanto isso ajuda, gente, a nossa abordagem aqui, né? A maioria aqui, nesse caso, eram iniciantes, pouquíssimo tempo, ó, de atuação. Então, era uma abordagem inicial para o curso, né? E aqui, as respostas quanti e quali, né? A gente tem também aqui a possibilidade de entender melhor, de forma personalizada aqui, com perguntas abertas, as expectativas. E é isso, gente. Eu também consigo olhar de forma individual, tá? Nesse relatório aqui. Individualmente, vocês conseguem também enxergar essas respostas. Ok? Então, tá aí uma opção do Google Forms sobre isso. Gostaram? Isso já me, como se diz, eu já me livrei de alguns problemas na sala de aula com esse tipo de formulário aqui. Então, assim, tinha uma turma, um módulo de cultura que eu ministro aqui. As pessoas queriam entender quais eram os problemas depois de uma implementação de um processo de transformação cultural. Como é um módulo bem iniciante, se eu tiver, a maioria das turmas que eu já entrei, esse tipo de questão nem era abordada. Porque o tempo de módulo que era necessário era entender como fazer. Mas nessa turma em específico, nesse exemplo que eu estou trazendo, eles queriam entender quais eram os problemas a partir daquela implementação, que não dava tempo, porque é algo super denso, né? Cada módulo que vocês ministram aí sabe que é um universo de assunto, então a gente tem que escolher o que levar. Então a demanda dessa turma era bem específica, e aí eu já levei vários cases, coisas que eu não costumava levar em módulos que já estavam com aquela estrutura bem iniciante. Então já me livrei de algumas coisas por ter esse tipo de ferramenta aqui, tá? Tranquilo, gente, até aqui? Muito bem. Então, temos uma opção aí para trabalhar
esses dados demográficos. Alguém faz algo diferente, gostaria de complementar, além do professor ali? Não? Costumavam fazer esse tipo de investigação? Diga, professor. Os módulos são relacionados a BIM, dentro da construção civil, e na maioria das vezes, pelo fato de existir já pós em BIM, e isso já está sendo mais disseminado, eu faço uma introdução ao BIM na sexta-feira e peço para que os alunos, ao final da aula de sexta-feira, escrevam um texto de como o que eles viram ali vai impactar na vida deles profissional. E eu ainda coloco assim, ó, se você acha que não vai impactar nada, se não faz sentido nada disso, escreva. Porque eu não vou comentar nada disso em sala. E aí eu leio esses textos da sexta para o sábado, e no sábado eu consigo fazer a aula direcionada para o que foi colocado. Excelente, já é uma prévia, né? Bacana. Excelente. Muito bem, ó. Nós sabemos, pessoal, que diante de todas essas mudanças no perfil de aluno, nós temos, inclusive eu quero falar aqui para vocês de algumas tendências na sala de aula, e foi a partir disso que nós resolvemos também trabalhar com as tecnologias na sala de aula. Então, para além de conhecer o perfil do aluno, muito importante estar atualizado em relação a essas tendências na sala de aula. E aqui eu tenho um vídeo para passar aqui para vocês, que é um vídeo interessante que fala desse mundo exponencial, das mudanças que estão acontecendo. E logo depois do vídeo, quero comentar aqui sobre o que tem sido falado no mundo da aprendizagem em relação a essas tendências. E por isso nós estamos seguindo essa direção dessas tendências aqui. Vamos ver esse vídeo que fala aqui então do mundo exponencial.
Muito bem. Loucura, né? Isso, né, pessoal? Muita coisa já está desatualizada aqui nesse vídeo. Né? Acho que nesse momento muita coisa já foi atualizada. Isso está impactando ou não a nossa sala de aula? Substancialmente, né? Então vamos falar de algumas tendências imediatas na sala de aula, que são algumas tendências que nós podemos aproveitar a partir de toda essa mudança que está acontecendo no nosso contexto. Tendências que foram apontadas nos últimos congressos internacionais de metodologias ativas, pessoal. O uso das redes sociais na sala de aula, né? A interação com o aluno por meio das redes sociais. Então, para além daquilo que nós já estamos fazendo, tem-se percebido que essas interações na sala de aula mesmo. Gente, acabei de postar aqui um conteúdo sobre isso, comentem lá nessa página que eu monitoro, que eu desenvolvo, enfim. Trazer algum tipo de interação por meio das redes sociais. Então, é algo que tem sido falado como uma tendência na sala de aula. Não adianta mais brigarmos com o celular na sala de aula, não adianta brigarmos com essas redes sociais. Se você achar que isso pode ser interessante, é um tipo de interação que tem sido divulgadas nesses congressos internacionais de metodologias ativas. Cursos de curta duração, né, o aproveitamento desse material que já está disponível aí na internet, trazer como uma forma de complementar o seu conteúdo, inclusive como uma postagem de material que pode ser assistido, analisado previamente. Diga, professor. Como você comentou das redes sociais, talvez, eu vi que até o LinkedIn não está ali, talvez esse seria até... Sim, importantíssimo. Bacana. Relatório, porque, por exemplo, naquele relatório, pelo menos para mim, não é tão interessante saber em qual faculdade o aluno estudou a graduação, mas seria interessante se eu tivesse o link do LinkedIn. Olha que bacana, ideia boa. Então, talvez lá naquele perfil, o aluno colocar a rede social dele, as redes sociais, e até um incentivo para que os alunos façam uso do LinkedIn, que vai ser muito mais útil para eles do que fazer o uso, talvez, do Twitter, né? Perfeito, perfeito, excelente. Diga, Jaime. Jaime, da área de marketing. Não, porque o professor até falou, seu nome, professor? Fábio. O professor Fábio falou a respeito do LinkedIn, que é hoje algo que, até isso daqui é o meu dia a dia em sala de aula, né? Então, exatamente as redes sociais, todo esse universo. Então, a gente falando da possibilidade, às vezes perde o foco um pouco, o aluno está ali mexendo no WhatsApp, Facebook. Agora, como é o meu desafio de dar aula pedindo para que eles abram esse tipo de ferramenta, né? Então, o desafio é maior. E em sala de aula, até falando do LinkedIn, porque eu foco bastante nisso, para essa troca, né, aluno-professor. E não sei se a grande maioria que os professores usam, tem uma ferramenta do próprio LinkedIn que eu uso em sala de aula, que é onde você consegue adicionar todos os seus alunos e os colegas dentro de uma sala como essa, ao mesmo tempo sem digitar o nome deles, usando o Bluetooth do celular, pelo próprio aplicativo do LinkedIn. Então, se você tiver numa mesma... a gente dá para fazer aqui antes da... a gente pode fazer, claro, né? Então, assim, LinkedIn é onde hoje eu tenho uma força muito grande de troca com o aluno. Essa questão de professor-aluno, LinkedIn hoje é 110% do que eu consigo realizar essa troca prévia e pós-aula também, tá? Já está combinado, viu? Muito bem, olha, além disso, os cursos de curta duração, muito importantes, né, como uma forma de complementar o nosso assunto. A importância, né, não tem como a gente brigar com isso mais, importante convidar, né, o uso do celular para a sala de aula, pensando nesse desafio aí que o Jaime falou de como fazer isso. Nós vimos aqui que existem algumas tecnologias que nós já utilizamos o celular, então a ideia é que a gente possa ter esse recurso também, por meio dessas tecnologias, que é o que nós vamos ver hoje à tarde, tá? Espaços, né, laboratórios, espaços de aprendizagem. O IPOG não tem, infelizmente, esse espaço de aprendizagem em muitas unidades. A gente dá aula em hotéis, né, enfim, existem algumas limitações, mas que a gente possa fazer a própria sala de aula como um laboratório específico para isso. Eu vejo professores aí da área de arquitetura carregando lâmpada, né, é uma mala de coisas
para a sala de aula, enfim, que a gente possa também fazer esse tipo de prática, porque é também algo que já está sendo utilizado dentro das abordagens de metodologias ativas. Para um futuro próximo, né, na sala de aula invertida, 2 a 3 anos, o que tem se falado, e nós já estamos utilizando a gamificação, que é uma estratégia de engajamento na sala de aula. Isso pode ser utilizado em qualquer área de atuação, para qualquer módulo. Tá? Então, a gamificação aproveita a mecânica de jogos, não é um game, não é um jogo, mas aproveita essa mecânica de jogos como uma estratégia de engajamento. Qual é essa mecânica de jogos? Eu posso aproveitar um sistema de pontuação, algumas práticas, alguns jogos no meio desse processo, ele recebe ali uma recompensa para cada desafio que eu estou propondo. Enfim, são estratégias que ajudam a proporcionar esse engajamento na sala de aula. Tá? Então, no Plenitude mesmo, nós já temos essa abordagem, a maioria dos professores gamificam, em outros módulos a gente tem visto alguns professores utilizarem. Existem formações nessa área, tá, pessoal? O IPOG, inclusive, tem uma professora aqui que trabalha com gamificação, que é a professora Naira Carine, alguns conhecem aí, e a formação dela traz esse aspecto, essa abordagem bem prática, nos ajuda bastante na sala de aula. Impressão 3D, é algo que também não estamos falando de um futuro distante, já tem sido utilizado em várias escolas, no ensino tradicional, aí, mas é algo que vai chegar no mundo da pós-graduação também. Para um futuro distante, né? Internet das coisas, tudo conectado, tecnologia vestível, são algumas dessas tendências aí. Essa semana, inclusive, pessoal, está acontecendo a EduTech, né? É um grande congresso na área da educação e estamos falando aí muito sobre essas tendências. Então, é algo que a gente está trazendo aqui só como pontos, né, de reflexão, não é esse o nosso foco, mas o quanto é importante estarmos nos atualizando sobre essas tendências na sala de aula aí. A Adriana Azevedo tem uma abordagem bem interessante, ela contribui substancialmente para essa área de aprendizagem, e uma pesquisadora nessa área, ela diz o seguinte, que hoje a tecnologia deixou de ser uma ferramenta, né? O método é uma linguagem de interação entre as pessoas. Então, à medida que a gente aproveita essas tecnologias, nós estamos falando a linguagem mesmo que esses alunos querem ouvir. Então, está aí uma abordagem e que ela complementa aqui com algo que está acontecendo no mundo da educação, não só no mundo da educação, dos relacionamentos de um modo geral, que é um movimento chamado Fubbing, né? O que é o Fubbing, gente? É uma junção aqui, ó, do ato de esnobar com o telefone, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Estamos conversando com alguém aqui, interagindo, de repente chega uma mensagem no celular, esqueça a pessoa que está aqui presente, pá, foco no celular, né? Porque ele é convergente, tem todas as informações que nós queremos, então ele tem esse poder mesmo de atração, de até esnobar as pessoas que estão presencialmente. O quanto isso acontece na sala de aula, gente? O tempo todo. O tempo todo. Então, convidar esse celular, convidar essa interação, que é uma proposta aí das tecnologias na sala de aula. A ideia é que a gente possa vivenciar isso aqui. À tarde a gente vai conhecer essas tecnologias, alguns vão relembrar aí, e a ideia é que isso é um convite, é um cardápio que nós estamos oferecendo aqui como uma possibilidade. Isso não faz parte do método IPOG. Estamos falando sobre uma tendência, estamos falando dos recursos disponíveis, recursos que inclusive são gratuitos, que nós podemos utilizar. Mas isso não faz parte do método, tá? Apenas uma conversa sobre isso aqui. Muito bem, tranquilos até aqui, gente? Vamos falar sobre a sala de aula invertida?